Esta é uma sequoia gigante. Vamos nos aproximando gradualmente, sendo possível ver as folhas, até ser possível visualizar os estômatos, que têm a função de realizar as trocas gasosas entre as plantas e o meio ambiente. No interior das folhas estão as células onde ocorre a fotossíntese. Essas células são translúcidas para permitir que a luz solar penetre nessas células e atinja as organelas responsáveis pelo processo da fotossíntese, os cloroplastos. Conforme observamos o interior dessas células, é possível visualizar o aparelho de Golgi na parte inferior, em amarelo, e o retículo endoplasmático rugoso com a aparência dos ribossomos. Em azul, a membrana que envolve o núcleo e em roxo, as mitocôndrias. Essas estruturas, em amarelo, são o citoesqueleto, que dá suporte à célula. Vamos entrar no cloroplasto, atravessando as membranas externa e interna, chegando no estroma, que é a parte fluida onde há proteínas, DNA, RNA e ribossomos. No interior dos cloroplastos há um terceiro sistema de membranas em forma de discos, chamadas tilacoides, que é onde ocorrem as reações fotossintéticas dependentes de luz para a produção de ATP. Vemos as membranas tubulares que ligam as pilhas de tilacoide, grana. Na membrana dos tilacoides estão os fotossistemas 1 e 2 e os pigmentos fotossintetizantes, responsáveis pela captura de luz solar. As estruturas verdes são os fotossistemas 2 e as estruturas azuis são os fotossistema 1. Os fotossistemas são aglomerados proteicos que absorvem energia luminosa e convertem em energia química armazenada na forma de ATP. As estruturas em amarelo esverdeada que estão girando são as ATP sintase. Essas verdadeiras máquinas moleculares aproveitam o fluxo de prótons a favor do gradiente de concentração através da membrana do tilacoide, usando a energia para sintetizar ATP. Os pulsos de energia na membrana dos tilacoides representam a transferência de elétrons de alta energia do fotossistema 2 para o fotossistema 1. Na reação de fixação de carbono, o dióxido de carbono é ligado à ribulose 1,5-bifosfato, um composto de 5 carbonos derivado de um açúcar, para produzir 2 moléculas de 3-fosfoglicerato, composto de 3 carbonos. Essa reação de fixação de carbono é catalisada pela enzima rubisco, ribulose bifosfato carboxilase. Para compensar a lenta atividade da rubisco, que processa 3 moléculas de substrato por segundo, quando comparada com 1000 moléculas por segundo de uma enzima típica, ela está em grande quantidade na célula, representando 50% do total de proteínas do cloroplasto. A rubisco é a proteína mais abundante do planeta. A fixação de carbono é energeticamente favorável devido à regeneração contínua da ribulose 1,5-bifosfato, rica em energia. A energia e o poder redutor necessário para regenerar a ribulose 1,5-bifosfato provém do ADP e do NADPH produzidos nas reaçis de fase clara da fotossíntese. Todo esse processo também é chamado de ciclo de Calvin. O gliceraldeído 3-fosfato é o material de partida para a síntese de muitos outros açúcares e outras moléculas orgânicas.
O gliceraldeído 3-fosfato pode ficar retido no estroma do cloroplasto, a ser convertido em amido ou gordura. Tanto o amido como a gordura armazenados podem ser quebrados em glicose e ácidos graxos, que são exportados para o citossol, para suprir as demandas metabólicas do vegetal. Parte da glicose exportada entra na via glicolítica, onde é convertida a piruvato. O piruvato, juntamente com ácidos graxos, pode entrar na mitocôndria da célula vegetal e ser utilizado no ciclo do ácido cítrico ou ciclo de Krebs, levando à produção de ATP pela fosforilação oxidativa. As primeiras células vivas, tanto os procariotos como eucariotos primitivos, geravam ATP pela fermentação em razão da falta de oxigênio. As reações anaeróbicas de fermentação devem ter excretado ácidos orgânicos no meio ambiente. Talvez esses ácidos tenham reduzido o pH do meio, favorecendo a sobrevivência de células que tivessem desenvolvido proteínas transmembrânicas com capacidade de bombear prótons para fora do citossol, impedindo assim que a célula se tornasse demasiadamente ácida. Uma dessas bombas podem ter usado a energia disponível da hidrólise do ATP para remover o próton da célula. Tal bomba de prótons poderia ter sido a ancestral da ATPase sintase de hoje. Organismos que podiam encontrar uma forma de bombear prótons sem consumir ATP estariam em vantagem. Eles poderiam armazenar o ATP derivado da fermentação para utilizar em outras atividades celulares. Essa necessidade de conservar energia pode ter levado à evolução de proteínas transportadoras de elétrons, permitindo que as células utilizassem o movimento dos elétrons entre as moléculas com potencial redox diferente como fontes de energia para bombeamento de prótons através da membrana plasmática. Algumas bactérias teriam desenvolvido sistemas transportadores de elétrons, bombeadores de próton, os quais seriam tão eficientes que poderiam captar energia redox necessária para manter o seu pH interno. Tais células provavelmente teriam gerado grandes gradientes eletroquímicos de prótons, os quais poderiam ser usados para produzir ATP. Os prótons poderiam escoar de volta para o interior da célula por meio de bombas de próton com síntese de ATP. As bactérias verdes sulfurosas usam a energia luminosa para transferir átomos de hidrogênio do sulfito de hidrogênio para o NADPH, criando dessa forma o forte poder redutor necessário para a fixação de carbono. Somente um fotossistema é necessário para produzir NADPH. Esse fotossistema se assemelha ao fotossistema 1 das plantas e cianobactérias. A evolução de células capazes de utilizar a água ao invés do sulfito de hidrogênio como fonte de elétrons no fotossistema levou à evolução da enzima capaz de hidrolisar a água e à adição de um segundo fotossistema,
agindo em conjunto com o primeiro. Com isso, o oxigênio foi lançado na atmosfera em grandes quantidades. A disponibilidade de oxigênio tornou possível o desenvolvimento de bactérias que dependiam do metabolismo aeróbio para produzir ATP. Conforme o material orgânico se acumulava como subproduto da fotossíntese, algumas bactérias fotossintetizantes perderam sua capacidade de sobreviver apenas da energia luminosa e passaram a depender da respiração celular. A mitocôndria surgiu provavelmente quando uma célula pré-eucariótica incorporou uma bactéria aeróbia. Os vegetais surgiram um pouco mais tarde, quando um ancestral eucarioto aeróbio capturou uma bactéria fotossintetizante, a qual se tornou precursor dos cloroplastos. Uma vez que os eucariotos adquiriram os simbiontes bacterianos, que se tornaram as mitocôndrias e os cloroplastos, foi possível a evolução dos organismos multicelulares complexos. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais uma nossa videoaula. Agora vocês serão capazes de responder esse estudo dirigido, que também vai funcionar como um guia de estudo para vocês em respeito dessa aula. Segue também as referências bibliográficas utilizadas nesse material, que estão disponíveis em formato PDF na plataforma e-disciplinas. E não hesitem em me contactar no caso de dúvidas. Eu estou disponível para tirar qualquer dúvida em respeito às aulas. E eu espero que todos estejam bem e espero logo vê-los. Abraços.